Olá, aluno! Eu sou a professora Meg e hoje nós vamos falar sobre a prova de inglês do Enem. Bom, o que esperar da prova do Enem? Essa prova, ela testa a sua capacidade de ler e interpretar textos em língua estrangeira. Aqui eu coloco língua estrangeira porque você pode ter feito a opção pela prova de espanhol. Bem, o Enem, ele quer avaliar o seu conhecimento geral e o que você sabe sobre o que acontece no Brasil e no mundo e tem relevância social, política, econômica e cultural. Por isso, aluno, é muito importante que você, mesmo estudando aí para o vestibular, tenha um tempo para dar uma lida nas notícias do jornal, para você assistir as notícias na televisão e estar antenado e ligado aí no que está acontecendo no Brasil de relevância social e política, econômica e cultural, pois normalmente os textos que o Enem traz, não só na prova de inglês, mas também na de português, estão relacionados com o momento em que nós estamos vivendo. O Enem, ele quer saber também o quanto você é capaz de raciocinar em outra língua. Aí, nesse caso, a gente está falando da prova de inglês. Como é composta a prova de inglês no Enem? Elas são 5 questões apenas, com temas variados. A maioria das questões é pura interpretação de texto. Então, dificilmente a gente vai encontrar aí uma questão de cunho gramatical, como, por exemplo, uma questão dessa daqui. Então, olha só, aqui no caso, nós temos um texto, né? E aí, a questão, ela vai trazer uma pergunta de cunho gramatical. Então, ele diz assim, se o trecho sublinhado precisasse ser transferido para a forma interrogativa, sua forma seria, no caso aí, esse texto sublinhado seria esse pedacinho aqui, ó, aluno. Vou colocar ele aqui em evidência, né, para você saber qual é a parte que ele se refere, que seria essa partezinha aqui. E aí ele diz assim, ó, this social support needs to be provided in family settings. Então, eu tenho aí uma questão, uma frase no presente, na terceira pessoa, porque eu tenho um verbo aqui acrescido do S. E aí, quando a gente vai fazer a interrogativa, a gente sabe que o presente, o meu auxiliar é o do e o does. No caso aqui, o does, porque eu sei que social support é um substantivo no singular, logo o verbo vem acrescido de S, e todas as vezes que eu uso um auxiliar, o verbo volta para o infinitivo. Bom, então aí, no caso, a alternativa correta seria a alternativa E. Does the social report need to be provided? Tá? Porque aqui eu vou ter a combinação que eu preciso, que é o auxiliar does, mais o meu sujeito e o verbo no infinitivo. Não. Bom, os assuntos mais abordados na prova são textos cômicos em forma de cartoons, né, de tirinhas, textos sobre tecnologia da informação, direitos humanos, diversidade cultural, aquecimento global, instrumentos de comunicação, como campanhas publicitárias e avisos, línguas, poemas, músicas, pesquisas e projetos, inovações na área da saúde e feitos de pessoas famosas. Ele vai exigir do candidato uma boa bagagem de vocabulário e conhecimento da cultura americana. Por que eu digo conhecimento da cultura americana? Porque ele vai trazer, às vezes, em algumas tirinhas, alguns tipos de piada que remete à cultura americana, que nem sempre, para nós aqui, seria engraçado, mas que, dentro de um contexto americano, causa riso. Então, é bastante importante que você esteja aí bem familiarizado com expressões idiomáticas e com esse tom irônico que normalmente as tirinhas americanas têm, né? E o vocabulário. O vocabulário é uma coisa que você acaba adquirindo através da leitura. O nível do vocabulário é de intermediário para avançado. Então, assim, não são textos tão básicos, não são textos, assim, tão fáceis, mas você pode contar muito aí também com a ajuda dos cognatos, né? Eu sei que a gente fala muito de false cognatos, de false friends, mas eles são algumas exceções. A maioria das vezes, aquilo que parece
no inglês que parece com o português Então, você pode confiar aí na utilização de cognatos. E os usos de expressões idiomáticas e de linguagem mais informal. Como são as questões da prova de inglês do Enem? Ele vai explorar um pouco de tudo na distribuição dos assuntos nas questões. A maioria delas, como eu já falei, são questões de interpretação de texto, que inclui, além de textos tradicionais, também trazem letras de músicas, poemas e instrumentos de comunicação. O restante, 15%, com figuras e 12% em forma de tirinhas ou cartoon. Então, veja que aqui, né, nós temos a capa de uma revista que traz aí uma árvore sendo segurada por soldados. E a gente tem aí a linguagem verbal trazendo How to Win the War on Global Warming. Então, a pergunta aqui a proposta da capa da revista, associando aspectos verbais e visuais, transmite a seguinte mensagem. Então, aí ele quer saber qual é a mensagem que os aspectos verbais e visuais desse texto trazem para a gente, né? E no caso aí é a alternativa A. O combate aos problemas decorrentes do aquecimento global é visto como uma guerra. Isso aí está sendo representado pela árvore caindo e os soldados aí amparando a árvore, né? Nesse caso aqui, nós temos uma campanha publicitária, né? E a questão traz, anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Nesse pôster, os números indicados correspondem a quê? Então, no caso aí, a expectativa de vida de um fumante. Então, essa seria aqui a questão correta, porque você tem how long can you live, né? Por quanto tempo você consegue viver. E aí mostra um cigarro e aqui a expectativa de vida do fumante. Já essa questão, ela é uma música chamada Crystal Ball. E aí, a questão traz a curiosidade a respeito do futuro pode exercer um fascínio peculiar sobre algumas pessoas a ponto de colocá-las em situações inusitadas. Na letra da música Crystal Ball, essa situação fica evidente quando é revelada a pessoa que ela... Bom, então, se a gente analisar aqui a música, ele vai dizer assim, venha ver a tua vida na minha bola de cristal, né? Apenas 25 centavos é tudo que você vai pagar. Deixe-me investigar o seu passado. Aqui está o que você almoçou hoje. Então, ele diz lá, né? Salada de atum e purê de batatas, sopa de ervilhas e suco de maçã, leite com chocolate e suco de limão. Então, e ele faz a pergunta, né? Você admite que você comeu tudo isso? Bem, eu sei, eu confesso, não olhando na minha bola, mas olhando o seu vestido. Então, aí aqui a questão fica evidente quando é revelada a pessoa que ela se sujou durante o almoço. Então, aí a alternativa correta seria a alternativa C. Então, aqui estão apenas alguns exemplos dos tipos de texto que a gente pode encontrar aí na prova do Enem. Bom, embora o Enem não seja uma prova de cunho gramatical, os textos, em geral, da prova trazem uma linguagem gramatical que são verbos modais, graus de adjetivo, né, o comparativo, o superlativo, verbos frasais, sinônimos e antônimos. Ele trabalha muito com classe de palavras, tempos verbais, pronomes, prefixos e conectivos diversos. Então, você tem que conhecer essa gramática básica aí para que você tenha condições de interpretar as questões da prova. Como estudar, né? Então, texto. Leia livros, revistas, sites, blogs e jornais. Tudo em inglês. Caso o seu nível de inglês não seja um nível de inglês muito bom, é bom você ler tudo isso em português e ficar atento aos cognatos, né? Porque também não tem como a gente operar um milagre de você acertar todas as questões da prova se você não tiver um conhecimento básico em inglês. Hoje existem muitos cursinhos na internet de gramática, de cursinhos rápidos, que
que você pode adquirir aí para dar uma turbinada no seu inglês. Às vezes a gente pensa assim, mas são só 5 questões, mas são 5 questões que podem fazer a diferença. Às vezes eu como professora de inglês, eu fico bastante triste de ver quão menosprezado o inglês é por conta do número de questões que ele tem, que ele traz, né, que as provas trazem. Mas são essas questões que de repente podem fazer a diferença e elevar a sua classificação bem mais acima daquilo que você hoje tem na média. Eu já tive casos de alunos aqui que estavam estudando para fazer medicina há 4 anos e não conseguia passar na prova e foi detectado que o problema é que o inglês da aluna, no caso, era muito fraco. E aí eu dei um cursinho para ela aí de uns 3, 4 meses, ela conseguiu melhorar a compreensão de leitura dela e ela conseguiu passar na prova porque ela aumentou as chances de pontuação dela. Bom, música. Ouça músicas que você gosta e faça a tradução das letras, porque além de ser útil para expandir seu vocabulário, você se diverte e relaxa um pouco aí nessa fase tão apertada que é estudar para o vestibular. Poesia. De vez em quando aparece uma questão envolvendo algum poema no Enem. Elas geralmente têm um vocabulário mais requintado e vão exigir um conhecimento maior do aluno. Procure alguns poemas famosos e tente identificar as palavras e os sentidos que não são familiares a você. Gramática, como a gente já falou, não poderia ficar de fora. Mesmo que seja difícil cair alguma questão sobre isso no Enem, ela é fundamental para o entendimento de um texto. Dê especial atenção a tempos verbais e preposições. Atualidades. Todas as questões abordam temas atuais de interesse social, político, econômico e cultural. Se você está por dentro desses temas, vai ser mais fácil entender o texto apresentado. Então, eu lembro que uma vez eu fiz uma prova de proficiência e um dos textos era sobre tsunami. Eu ganhei muito tempo na prova porque eu não precisei nem ler o texto sobre tsunami. Eu acabei lendo as perguntas, porque normalmente eu aconselho os alunos a lerem as perguntas primeiro, para depois ir para o texto. E eu fui capaz de responder a todas as perguntas sem precisar do recurso do texto, porque na época tinha acontecido aquele tsunami, acho que foi lá nas ilhas do Caribe, ali na América Central, e era um assunto que estava muito em alta e passando direto na televisão, então eu fui capaz de responder as questões da prova sem precisar ler o texto. Isso aí, já ter um pré-conhecimento das coisas ajuda bastante, principalmente quando você não sabe muito inglês. Como se dar bem na prova de inglês do Enem? Bom, economize tempo, né? Porque tempo é preciosíssimo no Enem. Nós temos muitas questões e a gente não pode ficar perdendo muito tempo. As questões de inglês, elas seguem uma estrutura composta de uma introdução, que é o texto, ou quadrinho, ou comercial, e o enunciado em português, e as 5 alternativas também em português. Isso ajuda bastante, né? Principalmente aqueles alunos que têm um nível de inglês um pouco mais baixo. Então, leia antes o enunciado em português e depois siga para o texto em inglês. Eu sempre aconselho o aluno a fazer isso, porque a nossa tendência, principalmente quando a gente não tem um nível muito bom de inglês, é querer ficar traduzindo, né? E a tradução toma muito tempo. Então, o que eu aconselho? Dê uma olhada nas questões e vá depois procurando no texto o que se parece com aquilo que você tem como alternativas. Então, você pode usar 2 técnicas de leitura. Tem a primeira, que a gente chama de skimming, que é uma leitura objetiva para detectar o assunto geral, sem se preocupar muito com os detalhes. Aí você pega o tema da prova. Essa técnica você vai usar principalmente quando a pergunta for qual é o tema ou o que o texto quer informar, né? E tem o scanning, que é correr rapidamente os olhos pelo texto até localizar a informação específica desejada. Aí você vai fazer uso daquilo que eu já falei, né? De cognatos, você vai procurar palavras similares e vai se pegar aí a informação do texto que esteja similar às respostas que a pergunta te oferece. Encontre a palavra-chave do texto. Junto à palavra-chave está a ideia central do texto e é por meio dela que você identificará o que precisa fazer para encontrar a alternativa correta.
Tenha o conhecimento prévio, né? Mais uma vez, estou batendo aqui nessa tecla. Quando se tem o conhecimento prévio sobre o tema abordado, fica mais fácil interpretar a questão e chegar à resposta correta mais rapidamente. E resolva as provas anteriores. Baixar as últimas edições e resolver uma a uma ajuda a assimilar a estrutura pedida no exame e também ajuda você a conhecer o tipo de prova, o tipo de texto, né? Qual é a malícia aí que eles trazem nas alternativas. E é bastante importante para que você faça uma boa prova. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você e desejo a você um bom vestibular. Um abraço, até o próximo!